força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, Jesus. Amém. Amém. Como estamos louvando, como estamos cultuando ao Senhor, nós queremos aproveitar também este momento para convidar você para louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor por meio dos dízimos e das ofertas. Para isso, eu vou ler uma passagem com você que está em Provérbios, no capítulo de número 3, versículos de número 9 e 10, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus é muito bom, querido. Em meio à dificuldade, em meio à adversidade, Ele tem nos sustentado. E a palavra de Deus é viva e fiel, a qual nos orienta, nos ensina a honrarmos ao Senhor, também com os nossos bens, com o nosso patrimônio e com as nossas finanças. Por isso, querido, nós estamos aqui te convidando a ofertar, a dizimar, sabendo que você vai estar ajudando a obra do Senhor e também louvando ao Senhor. O que é mais importante, dizendo: glórias eu te dou, Senhor. O Senhor tem sido nosso sustento, então eu quero ofertar, eu quero dizimar, para que o Senhor saiba que eu quero glorificar o teu nome. Neste momento, nós vamos colocar à tua disposição os nossos dados bancários, para que você possa tirar um print da tela, dar um pause agora, para que você possa fazer uma transferência bancária agora ou depois, um depósito bancário, que você envie o teu dízimo, que você envie a tua oferta. Queremos também aproveitar este momento para convidar você a contribuir com a ação social da nossa igreja. Nós temos um trabalho muito sério, um trabalho organizado, voltado para ajudar famílias que necessitam. E quantas são as famílias que têm sido abençoadas pela ação social da nossa igreja? Então eu quero convidar você a contribuir com 1 quilo de alimento não perecível, com uma cesta básica. Pastor, de que forma? Onde eu entrego? Você entrega no templo da nossa igreja, na rua São Francisco Xavier, número 94, bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Nós estamos ali aos domingos, de 9h30 da manhã até o 12h30, prontos ali, cultuando ao Senhor e também à tua disposição para receber a tua doação. Saiba que Deus é aquele quem vai abençoar. Deus é aquele que será glorificado por meio da tua oferta, por meio do teu dízimo e também por meio da tua colaboração com a ação social da nossa igreja. Vamos aproveitar esse momento, vamos falar com Deus, nós vamos orar apresentando ao Senhor os nossos dízimos, ofertas, as bênçãos trazidas pelos irmãos que doaram a ação social e também vamos apresentar os pedidos de oração. Você que digitou o teu pedido de oração aqui pelo YouTube, no Facebook, no Instagram ou que mandou pelo WhatsApp da nossa igreja, nós também vamos apresentar a tua vida ao Senhor, sabendo que Ele conhece as nossas necessidades e que nós apenas colocamos a nossa fé em ação para que o nome dEle seja glorificado. Feche teus olhos, vamos falar com Deus.
Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de ofertar, de dizimar, ó Deus, de contribuir com a proclamação do Teu Evangelho. Ó Senhor, a esse irmão que agora oferta, que dizima, abençoa, Pai. Não deixa faltar o pão, a água, a saúde e a felicidade na casa do meu irmão e da minha irmã. E aquele que não tem condição de ajudar neste momento, porque passa uma situação difícil, abençoa da mesma maneira, prospera. Abre porta, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso sustento e nós já queremos te agradecer porque sabemos que o Senhor alcança famílias neste momento. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos também te apresentar cada pedido de oração que foi digitado aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, que foi enviado pelo WhatsApp ou depositado na caixinha de pedidos de oração da nossa igreja. Queremos te apresentar cada necessidade, cada carência. Ó Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. Abençoa com saúde, abençoa com porta aberta, com libertação. O Senhor é o nosso Deus. Nós cremos no teu milagre. Neste momento, Senhor, te apresentamos esta pessoa que está em casa, assistindo este culto e que está enferma. Cura, Senhor, essa pessoa. Ó Deus, levanta da cama do hospital, levanta do leito da enfermidade. Ó Deus, faz o teu milagre, Senhor, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado e bênçãos sejam contadas em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um culto da vitória da Igreja Assembleia de Deus Ministério Kairos. Sou Avelino Ferreira e vou trazer a palavra de hoje. Como vocês podem observar, se vocês já acompanham o nosso canal, estão vendo que aqui atrás, pela primeira vez, não é uma imagem de fundo falsa. Estamos tirando aqui um período de férias, eu e minha família, viemos para o campo para poder observar e contemplar também as maravilhas que o nosso Deus nos deu, as maravilhas da natureza que só o Deus Todo-Poderoso é capaz de criar. Vamos pregar a palavra de Deus, não é porque estou de férias que não devemos pregar a palavra. Pegue sua Bíblia, abra ela no Evangelho de João, capítulo 6, vamos ler do versículo 7 até o versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Como de sempre, de costume, eu vou utilizar a edição Almeida Revista e Atualizada, a ARA. Agora sim, diz assim a palavra do nosso Deus. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. É importante que nessa passagem a gente contextualize um pouco o que estava acontecendo nesse momento. Jesus tinha atravessado o mar da Galileia e uma numerosa multidão o havia seguido. Eles estavam acompanhando Jesus já havia algum tempo e, obviamente, com o passar do tempo, eles sentiram fome. Eles estavam com fome, mesmo ouvindo a palavra de Jesus. E Jesus mesmo instiga os discípulos deles: como vamos alimentar tanta gente? Como vamos dar comida para tanta gente assim? E desde aí, então, tem o primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes. Vai ter depois, esse com 5.000 homens foram contados, estima-se aí que sejam de 10 a 15 mil pessoas, porque só contaram os homens, né? Nem mulheres nem crianças entraram nessa conta. E depois, mais tarde, ele vai repetir um milagre semelhante com 4.000 homens. Então, estamos falando do primeiro milagre da multiplicação. Estamos falando também do Evangelho de João. É interessante notar que o Evangelho de João,
ele pode ser dividido em 7 grandes milagres que Jesus fazia. A mensagem desse evangelho traz algo muito claro que roda em torno desses 7 milagres de Jesus. São sinais que são feitos por Jesus, milagres que são feitos por Jesus. Lembrando sempre que João, ele tende a demonstrar a natureza divina de Jesus. Ele mostra Jesus como Deus, não só como o homem, mas como Deus. Então, por isso, ele vai rodear o evangelho dele através desses 7 sinais. Então, os sinais são feitos por Jesus, para que o povo creia que ele é o Messias, que ele é o Salvador, que ele é aquele que deveria de vir. E para que, crendo nele, eles tenham vida eterna. Então, sempre quando a gente lê o Evangelho de João, você pode procurar essa trinca de coisas: sinal, crer e vida. Sempre você vai ver isso aí nos 7 milagres que acontecem ao longo desse Evangelho. E aqui havia algo impossível, algo que para nós seria impossível de acontecer. Você imagina você colocar alimentos para 10 a 15 mil pessoas, talvez até 20 mil pessoas. É um trabalho hercúleo, praticamente intransponível. E se você já se responsabilizou alguma vez por dar uma festa, por exemplo, você sabe o desafio que é a questão da logística da comida, certo? Por quê? Se você tiver muita comida, o que sobra é um grande desperdício, certo? Mas se você, na sua festa, por exemplo, faltar comida, chega a ser vergonhoso. Ninguém quer, na sua festa, que os convidados saiam de lá sem ter comido, falando mal da festa. E lá está Jesus, diante de algo que parece impossível de ser feito: alimentar tanta gente com 5 pães e apenas 2 peixinhos. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível, e apesar do desafio que seja, mesmo parecendo que não teria como fazer, ele vai lá e faz. Não há desafio que seja grande que supere o nosso Deus. Ele é capaz de vencer qualquer desafio. Eu não sou capaz de vencer muitos desafios que a minha vida me apresenta, mas com ele eu serei capaz de vencer qualquer desafio. Para entender um pouco mais essa passagem, a gente tem que ler os outros evangelhos também. A gente tem que dar uma olhada nos outros evangelhos. Nós sabemos que temos 4 evangelhos, já falamos isso aqui várias vezes. 2 foram escritos por apóstolos e 2 foram escritos por não apóstolos. Quais foram os evangelhos escritos pelos apóstolos de Jesus? E quem eram esses apóstolos? Valendo! Vamos lá. Mateus e João são os 2 apóstolos que escreveram o evangelho. E os outros 2, Marcos, que era um discípulo de Jesus, e Lucas, que era um discípulo de Jesus também, mas através de Paulo, ou seja, Lucas vem bem depois. Dos 4 evangelhos, 3 são sinóticos, ou seja, 3 têm a mesma ótica. Eles veem mais ou menos o mesmo acontecimento acontecendo, talvez ali por lados diferentes, mas tem uma mesma ótica sobre o todo, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, certo? O João não é um dos evangelhos sinóticos. E, normalmente, esses 3 evangelhos sinóticos, eles têm coisas que são muito similares entre eles. O de João se destaca um pouquinho. Mas nesse evento da multiplicação dos peixes, dos pães e dos peixes, acontece uma coisa muito interessante, que os 4 evangelhos vão tratar esse mesmo acontecimento, esse mesmo sinal. Mateus, se você tiver curiosidade, Mateus 14, do 13 ao 21, Marcos do 6, do 31 ao 41, Lucas 9, do 12 ao 17, e João 6 foi o que nós lemos aqui. E é interessante, para compreender o acontecimento como um todo, começar pelo Evangelho de Marcos, lá em Marcos 6. Ele começa falando sobre uma incredulidade, mas o Senhor será sempre misericordioso. Percebe que quando começa lá em Marcos 6, logo nos primeiros versículos, você vê que Jesus vai pregar em Nazaré, justamente a cidade de onde ele veio. Mas as pessoas que estão ali não aceitam ele como o Messias, não aceitam ele como
mestre, e simplesmente ignora. E dali vem que o profeta não recebe honra na sua própria casa, não recebe honra na sua própria cidade. Jesus vai se admirar da incredulidade daquelas pessoas que viviam em Nazaré. Nazaré não era uma grande cidade, era uma espécie de povoado. Então as pessoas meio que conheciam quem era José, né, o pai terreno de Jesus, conheciam Maria. Então eles ignoraram um pouco, não deram honra para ele, fingiram que ele não era um mestre. E Jesus se admira disso, mas contudo, veja como ele é misericordioso. Marcos 6,6. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Embora Nazaré não o tenha recebido, ele continuava a jornada dele, continuava a caminhada dele para as outras cidades que queriam ouvi-lo como mestre e queriam acreditar na palavra do Messias. Isso nos serve como exemplo também, porque muitas das vezes nós vamos pregar, nós chegamos em um lugar, queremos ter ali pessoas que se convertam ao evangelho, você fala, as pessoas simplesmente ignoram. E por que me pareça, isso é muito comum acontecer onde? Na família. Porque a família conhece os defeitos, a sua família provavelmente conhecia você antes de você conhecer o evangelho. E talvez quando você pregue para eles, eles ignorem. Mas que isso também não te sirva como uma muleta para dizer, puxa vida, não vou mais pregar, porque preguei para o meu filho, preguei para o meu pai, preguei para o meu primo, para o meu tio, para a minha irmã, e eles não se converteram. Ah, então eu não sirvo para pregar, eu não sirvo para falar a palavra de Deus. Não. Vá pregando nas circunvizinhanças. Pregue para o seu amigo, pregue no seu trabalho, pregue na sua faculdade. A palavra de Deus continua precisando alcançar mais e mais ouvidos. Melhor dizendo e refraseando, mais e mais ouvidos precisam da palavra de Deus. Continuando aqui e já chegando um pouquinho mais próximo do caso ali da multiplicação dos pães e peixes, em Marcos 6,34, tem um detalhe que é muito interessante, tem uma coisa que é muito importante para a gente compreender esse milagre como um todo, esse sinal como um todo. Diz assim a palavra de Deus: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então Jesus olha para essas pessoas e as vê como ovelhas que não têm um pastor, como pessoas que andam aí ao sabor da ideologia, que andam seguindo qualquer doutrina desde que dê um afago no coração, andando atrás de mestres, muitos falsos mestres aparecendo, e essas pessoas caminhando como quem não tem pastor, andando errantes pelo mundo. Nós, nesse momento, estamos numa fazenda e é muito interessante notar o comportamento das ovelhas e das cabras. Elas são bichinhos que realmente precisam de muita ajuda. Aqui eles pegam, por exemplo, de manhã cedo, pegam as cabrinhas e as ovelhinhas, levam ela para um lugarzinho para se alimentar, elas ficam ali paradinhas, como se nada estivesse acontecendo. Se estoura alguma coisa, se alguém liga um motor, alguma coisa, elas tomam um susto, mas ficam paradinhas. Ou seja, se for alguma coisa contra elas, elas nem sabem o que vai acontecer. Elas não se mexem, elas ficam ali aguardando para ver que bicho vai dar. E de fato, aqui os pastores, né, que estão aqui, pastores de fato de ovelhas, bodes e cabras, eles vão lá, pegam as ovelhas, levam para um determinado lugar, elas ali se alimentam, comem bonitinho, né? Depois eles têm que pegar aquelas ovelhas, trazer de volta para o curral, né? Colocá-las ali dentro e tudo mais. Então a gente vê a fragilidade que é uma ovelha. E por isso que Jesus, quando olha para aquelas pessoas, vê pessoas que andam como ovelhas que andam sem pastor. A ovelha que anda sem pastor, ela perece. Ela literalmente ela morre, porque ela não sabe nem se alimentar. No caso da ovelha, ela não sabe cortar o próprio pelo, a lã vai crescer, vai ficar muito pesado para a perninha dela, ela não vai aguentar. E ela precisa de cuidados constantes do pastor. As crianças aqui fazem um pouco do trabalho de pastoreio das ovelhas ali, das cabras, mas fazem de um jeito terrível. Você vê que literalmente tem algumas cabras, né, assim, mais fortes, que comem demais,
outras que são mais fraquinhas, coitadinhas, comem de menos, e precisa de vir ali alguém realmente da fazenda, um pastor de verdade, pegar as cabras menorzinhas, ovelhas pequenininhas, levá-las para um campo para dar o alimento para elas. Senão, nem isso elas têm. Elas não conseguiriam nem passar da fase de bebezinho, né? Elas morreriam ali mesmo, cordeirinhos, certo? Talvez seja essa a mensagem que a Bíblia quer trazer quando ele fala nesse momento. Jesus olhava para eles e eram como ovelhas que andam sem pastor. Ovelha precisa de ter um pastor. E Deus é misericordioso. Ele é extremamente misericordioso. E a gente nunca pode esquecer dessa misericórdia que ele tem por nós. Ele olha para aquelas pessoas e fala o seguinte: olha, eu vou guiar essas pessoas. Ele não foi recebido lá em Nazaré, né? As pessoas ignoraram ele. Ele continuou pregando nas circunvizinhanças. Ele criou um grupo que o seguiu e eles continuam ouvindo ele como pastor e mestre. E está naquele momento ali onde ele realiza o milagre da multiplicação de pães e de peixes. Ele tem a misericórdia para aqueles que ficam com ele. Se teve ali alguma pessoa que em algum momento falou assim: olha, quer saber? Eu estou ficando com fome, está na hora de eu ir buscar comida, de eu sair daqui. A pessoa saiu e não viu o milagre. Tá? Então, para que a misericórdia dele se estenda até você, saiba que é necessário que você fique com Jesus. Além disso, para a misericórdia dele se estenda até você, é necessário que você ouça as palavras dele. Afinal, só recebeu pão e peixe do milagre quem estava ali ouvindo a palavra dele. Sabendo de tudo isso, você sabe que há perdão, há misericórdia, há bênção e há promessa de salvação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitas das vezes nós enfrentamos grandes desafios, desafios que a gente fala assim: meu Deus, eu não vou conseguir superar. Você talvez nesse momento você ore, você peça, você clame, você faça jejum e ali vem uma bênção. E você fala assim: puxa vida, Jesus esteve comigo. E aí quando você recebe aquela bênção, você vira as costas para Jesus e parece que você se contentou com aquele pouco. Jesus não quer você com pouco, não é a migalha. Ele quer te dar o pão. Mas não só o pão, como muitas das vezes nós imaginamos, só para matar a fome no momento. Veja bem a advertência que Jesus faz para aqueles que estavam ali apenas caçando as bênçãos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós que me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Jesus nos convida a trabalhar para que esse pão da vida, que é Ele, esteja conosco durante toda a nossa vida. Muitas vezes a gente fala assim: olha, eu já aceitei Jesus, eu já me batizei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, então já está tudo certo? Não. A palavra de Deus mesmo diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Ou seja, nós temos que trabalhar sempre nessa vontade de Cristo, sempre no desejo que essa palavra alcance mais pessoas e sempre nos esforçando para sermos o primeiro testemunho que muitas pessoas terão antes de sequer conhecer o Evangelho da vida. Na sequência disso, tem talvez o grande desfecho desse milagre da multiplicação. Você comeu, você resolveu o problema ali na hora, até sobrou, né? Sobrou pão e peixe para o jantar ou para o lanche, digamos assim, né? Mas não é só esse o relacionamento que Deus quer contigo. Não é só para uma bênção pontual, é muito mais do que isso, é muito mais do que isso mesmo. Vamos ver o desfecho que está agora lá em João, capítulo 6, do 35 ao 40. Diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim,
e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por que essa parte final é importante? Porque é justamente o desfecho que a gente tem. Nós temos o sinal, que é o milagre da multiplicação. Nós temos Jesus falando para que eles creiam, que não é vontade de Deus que nenhum se perca, e crendo tenham a vida eterna. O que eu preciso para comer desse pão da vida? Primeiro, ouvir e ver a palavra de Deus, para que você possa perceber todos os sinais miraculosos que já se manifestam na sua vida. Ele já te dá milagre, ele já te dá escapes, ele já te dá vitórias. Basta apenas que vocês tenham o olho espiritual aberto, os ouvidos abertos para ver e ouvir o milagre de Deus se renovando todos os dias na sua vida. Segundo, é necessário que você creia que Jesus é o único meio de salvação e que sem ele não há salvação, pois afinal de contas, ele morreu por mim e por você. Crer que apesar do desafio que você está passando, Jesus está com você. Ah, eu estou com problema de filho nas drogas, eu estou com problema de falta de emprego, eu estou com problema na minha família, no meu trabalho, na minha faculdade. Não importa qual seja o problema, se Jesus está contigo, você conseguirá superá-lo. Jesus não dá mais coisa do que você é capaz de suportar, diz a própria palavra de Deus. Crer que somos todos pecadores e temos que nos arrepender constantemente dos nossos pecados. Jamais deixaremos de ser pecadores. Infelizmente, nós cometeremos pecados, cometeremos deslizes, cometeremos falhas. O que a gente não pode fazer é justamente falar, ah, que pena, pequei, e daí? Não, eu pequei. Senhor, me perdoa. A pessoa que eu pequei, por favor, me perdoa. E realmente a gente ficar buscando esse caminho para a santidade. Lembrando que esse caminho para a santidade, ou você buscar a santidade, não significa que você será livre de pecado. Significa que você busca ser livre de todo e qualquer pecado, mas até o finalzinho nós seremos pecadores. E por isso nós precisamos daquele sacrifício que Jesus cometeu por mim e por você. Porque sem ele, sem o sangue de Cristo, nós não teríamos como chegar diante de Deus e não ser condenados por tudo que nós fazemos. Graças àquele sacrifício, nós conseguimos chegar diante de Deus, e Deus olha não para mim, olha para Jesus Cristo, o meu advogado, que vai me defender a minha causa, e esse sim vai me libertar da condenação eterna. Crer também que por ele nós tentamos abandonar os pecados. Nós não somos mais escravos do nosso pecado. Nós não podemos mais ser escravizados pelo pecado. Nós não podemos ter um pecadinho de estimação. Temos sim que buscar sempre essa questão da santidade. E com isso, se você ver os sinais e maravilhas que ele já faz na sua vida, se você crer que ele de fato é o Salvador, aí sim você terá a vida eterna do lado dele. Todo o Evangelho de João, sinais, crer e ter a vida eterna ao lado de Deus Pai. Que essa palavra possa ter encontrado o seu coração, que essa palavra possa ter encontrado um momento de reflexão, que você tenha uma vida abençoada, que você consiga crer nesse Senhor Jesus, que você abra seus olhos e mente e ouvidos espirituais para que você possa ver que ele já se manifesta na sua vida e que você tenha vida eterna sempre ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, graças te damos por este culto, Senhor. Graças te damos por essa palavra, graças te damos por mais um momento termos ouvido, Senhor, aquilo que o Senhor tem a dizer para os nossos corações. Pai querido, Deus amado, nos proporcione momentos sempre ao seu lado, Senhor. Pai, que nós possamos ler o Evangelho, que nós possamos ler a Tua palavra, Senhor Deus, e saber que o Senhor sempre está conosco. Senhor, abra a nossa mente, Senhor, transforma a nossa mente,
confronta os nossos pecados, Senhor. Pai querido, Deus amado, nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos abra os olhos espirituais para que possamos ver como manifesto já é a Sua glória na nossa presença, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado pelos desafios, porque sabemos que os desafios, Senhor, essas provações que passamos, nos tornam mais fortes espiritualmente. Senhor, obrigado pelos bons momentos, Senhor, que sabemos, Senhor, que foi o Senhor que nos deu. Obrigado pelas vitórias, Senhor, que também foram as tuas vitórias, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Pai, te agradecemos por tudo, pedimos perdão pelos nossos pecados. Te entronizamos, glorificamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa foi a palavra desse culto da vitória. Provavelmente já não estarei de férias quando vocês forem vê-lo, mas tem sido um bom momento. Descanse também. É uma dica importante que você descanse, tenha o seu momento de férias, o seu momento com a sua família, um lugar de paz e tranquilidade que você possa ir para relaxar um pouco, sair do estresse do dia a dia, sair um pouco do estresse da cidade também. Tenha um restante de noite abençoado, um restante de semana abençoadíssimo e nos vemos na nossa escola bíblica dominical, no nosso culto de domingo, ou quiçá no nosso Soma Meeting sábado. Fique com Deus. Aqui é Avelino Ferreira e até a próxima.